E aqui vejamos algumas representações originais de alguns líderes, como Gengis Khan, e como pensamos que ele se parecia, baseado nos desenhos dos artistas da atualidade. E, no entanto, abaixo nós temos livros dos séculos XV ao século XVIII, e como essas mesmas pessoas eram retratadas então. Por exemplo, aqui temos o Gengis Khan, com sua esposa, de cabelo loiro, e abaixo outras representações do Gengis Khan, com as mesmas características, completamente diferente de como imaginamos hoje em dia que seria o Gengis Khan naquela época. Aqui abaixo nós vemos o conquistador Tamerlão, que é completamente diferente da forma como esses líderes são retratados hoje em dia. Aqui vemos uma representação do mesmo Tamerlão, que em turco era chamado de Timur, que foi feita recentemente no ano de 2008. A reconstrução, claro, totalmente fictícia, que baseia-se hoje na premissa de que ele era um mongol e que, portanto, deveria se parecer com um. Porém, de acordo com as representações históricas, ele certamente não era um mongol, tendo sido representado sempre da forma como estamos vendo aqui. Um aspecto muito mais parecido com o europeu, que na verdade era também um aspecto muito comum da Tartária. Existe uma criatura mitológica aqui, o grifo, que inclusive aparece em antigas representações da bandeira da Tartária, conforme vemos nas imagens. E os tártaros aparecem listados em diversos locais do mapa, como no Canadá e nos Estados Unidos. O mapa também mostra a cidade de San Francisco, que foi fundada em 1776, 189 anos depois da criação desse mapa por Urbano Monte em 1587. Inclusive menciona que há vulcões na região de São Francisco. E agora, um outro mapa, dizendo que a América foi descoberta em 1492 por Cristóvão Colombo. No entanto, há uma nota aqui à esquerda e eu coloquei no tradutor do latim para o português. Vamos ver o resultado. Os homens marcharam pelas planícies, formaram uma sociedade nos territórios do Tártaro, ou dos tártaros, e viveram a sua vida à maneira dos tártaros. Então, quem descobriu a América? Cristóvão Colombo, mas já haviam tártaros no extremo oeste da América do Norte. Podemos ver ali dois reinos, o reino de Amã e outro reino chamado Reino Kivita, que é claramente a descrição de um reino. E aqui mais um mapa mundi, que mostra a Grande Tartária ocupando todo o território da Ásia, mesmo levando em consideração que isso foi num período em que toda a América do Norte e a América do Sul já estavam precisamente mapeadas. E ainda assim você tem a Grande Tartária ocupando todo esse território de chineses, mongóis, persas, indianos. Então não tem como alegar que os tártaros eram exclusivamente os mongóis, como a história oficial tenta alegar. E aqui nós temos a América dividida ao meio. Possivelmente o território em rosa seja aquele dominado pelos europeus durante as colonizações, e o território em verde fosse o território dominado pela antiga Tartária. Sabemos que os europeus chegaram pelo leste e foram adentrando em direção ao oeste. E em cima está escrito: tendo alcançado a conquista, os tártaros tiveram uma tarefa muito mais difícil, e isto foi subjugar os ferozes e guerreiros colonos europeus, que se entrincheiraram e se fortificaram no país, depois da chegada dos tártaros, ou índios, como eles agora são chamados. Então, mais uma referência de como a América era originalmente terra dos habitantes da Tartária. E aqui temos o Jornal Diário do Estado do Nebraska, falando a respeito desta área que nós vimos neste mapa aqui, a região dos bisões, aquela dos búfalos, em North Dakota, que era próxima aos acampamentos tártaros. E na notícia podemos ver à esquerda, Tartarax, onde a palavra Rax significa rei em latim, ou seja, rei tártaro. E lemos: o monarca retorna ao seu antigo reino em Quiveria. Ele reina por um dia. E embaixo, uma ilustração da mitologia do Nebraska. Então a mitologia do Nebraska fala de um antigo rei tártaro que vai retornar para o seu reino em Quiveria,
que é exatamente essa região que aparece no mapa de Urbano Monte de 1587. Como assim? E aqui vemos uma foto do Nebraska em 1898, com uma arquitetura impressionante, inclusive com vários prédios ao fundo em forma de cúpula. Isso definitivamente não é algo que você esperaria encontrar no Nebraska em 1898. É mais fácil pressupor que já estivesse lá, uma vez que inclusive é citado que na mitologia do estado havia um reino e um rei da Tartária naquele local. E há fortes indícios para crer que a história oficial esconde uma grande potência mundial que existiu até o século XIX. A Tartária era um país com sua própria bandeira, o seu próprio governo, seu próprio local no mapa. O seu território era enorme, mas foi discretamente incorporado à Rússia e a outros países pela narrativa historiográfica oficial. Aqui há um engrama gráfico do Google Books que mostra como a Tartária foi silenciosamente ocultada ao longo dos anos, com as menções a ela nos livros reduzindo gradativamente até finalmente desaparecer no século XX, quando ninguém mais fala a seu respeito. A Tartária Moscovita era o maior país do mundo, com 3 milhões de milhas quadradas registradas. Em 1744 podemos ver que eles tinham mais terra do que qualquer outro país do mundo. Agora o livro Bellum Tartaricum, ou A Conquista do Grande e Mais Renomado Império da China, pela invasão dos tártaros. Outro, História da Conquista da China pelos tártaros. Voyages e Viagens, a história completa de Moscou e a Tartária. Menções aos exércitos dos tártaros, o reino dos tártaros, imperador dos tártaros, a vida dos tártaros. A Tartária tinha sua própria língua, sua própria bandeira, seu próprio imperador, e é claro, tinha o seu próprio povo, que parece ter sido completamente removido da história até aqui. Aqui há uma menção a 7 personagens distintos, com roupas típicas e 6 línguas diferentes: russo, alemão, inglês, francês, o tártaro e italiano. Onde foi parar a língua da Tartária? Na arqueologia existem as tábuas da Tartária, que foram encontradas na Romênia e podem ser até 1000 anos mais antigas do que as mais antigas tábuas de argila da Mesopotâmia. Aqui vemos um livro chamado Fen and Din, de 1929. Diz que é uma revista antirreligiosa, seja lá o que isso signifique. Ela está na língua tártara. Aqui vemos uma cópia dessa revista e ela está supostamente escrita na língua tártara. Fen and Din é o título. Nossa próxima evidência é uma genealogia dos antigos imperadores da Tartária. E eles têm uma genealogia completa. Tem registrado o nome de cada um deles e diversas representações do antigo povo da Tartária, que foram documentadas e retratadas em diversos livros da antiguidade. E todos eles fazem um símbolo com as mãos, que é o mesmo símbolo que Cristóvão Colombo costumava fazer em seus retratos. E aqui uma representação clara da distinção entre os mongóis e os tártaros. Aqui o Atlas Padrão do Mundo de 1865 e nós vemos, abaixo da bandeira dos Estados Unidos, 2 bandeiras da Tartária. O Império da Tartária e outra simplesmente Tartária, com a coruja. A do Império continha um grifo com um fundo amarelo. Aqui nós vemos o brasão do Império da Tartária com a coruja, símbolo ostensivamente propagado pela indústria de Hollywood e diversas sociedades secretas, como a Bohemian Grove. Aqui vemos Thomas Edison e Henry Ford, com destaque para o símbolo da coruja. E no livro História das Ciências Indutivas, de William Wilhelm, lemos que uma catástrofe aniquilou aquela nação altamente científica que, de acordo com Bailly, existiu em épocas remotas no centro da Tartária. E o livro ainda vai dizer que as observações feitas por Ptolomeu foram, na verdade, observações feitas na Tartária, e que as observações da circunferência da Terra feitas por Aristóteles não poderiam ter sido feitas nem pelos gregos, nem por outro povo antigo conhecido. E a conclusão é que os povos antigos que aperfeiçoaram as ciências, o povo que anteriormente realizou o grande empreendimento da medição exata da Terra, vivia no paralelo 49, e esse povo era o povo tártaro, com base em nossas observações modernas mais exatas. E diz ainda que a raiz
deste conhecimento astronômico não vem de Aristóteles ou Ptolomeu, mas sim dos povos da Tartária. E como se não bastasse, o livro Antiguidades Americanas, Descobertas do Oeste, de 1834, uma exposição de evidências de que viveu uma população antiga, de nações parcialmente civilizadas, totalmente diferente daquelas dos índios atuais, diz que viveu na América muitos séculos antes da sua descoberta por Cristóvão Colombo, o que nos leva a perceber que, de fato, a Tartária foi removida da história. Eles eram um reino com reis, cultura, território, bandeira, língua, exércitos, ciência, arquitetura e um povo que estava conquistando o mundo todo e que tinha mais terras do que qualquer outra nação da Terra. Há indícios de que sua população foi enorme e que eles de fato cruzaram o Estreito de Bering e povoaram a América antes da descoberta de Cristóvão Colombo. Talvez a Tartária seja o maior acobertamento da história recente da humanidade. E por ser recente, é o mais fácil de se obter evidências tanto de sua existência quanto de sua ocultação histórica.